vocês? Aqui é o professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de matemática no hashtag Estudo em Casa para os anos finais do ensino fundamental, com referência para o 6º ano. Iremos trabalhar a multiplicação de números naturais. Vamos lá. Aqui nós temos os termos da multiplicação. Nós temos um 3 que multiplica 7, que dá 21. Então, esse 7, que é o número que fica na parte superior, é chamado de multiplicando. O 3, que fica nessa parte inferior, aqui junto com o sinal de vezes, que é o x, é o multiplicador. E o seu resultado é chamado de produto. Então, nós vamos aqui para um exemplo. Então, 321 vezes 3 para dar 963. Como é que a gente faz isso? Então, a gente faz pelo dispositivo prático, né? A gente pega um número maior, que é 321, coloca no multiplicando, que é um número muito maior que vai ser multiplicado, vezes 3, o 3 já fica abaixo de 321, com o sinal de vezes, que vai ser o multiplicador, ou seja, 3 vai multiplicar 321. Então, passa-se um traço, e aí nós vamos resolver da seguinte forma. A gente posiciona cada algarismo pela sua ordem, unidade, dezena e centena, e aí a gente vai multiplicar pelas unidades. 3 vezes o 1 é 3, 3 vezes o 2 é 6, e 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 vezes 321 dá 963. É um dispositivo prático, uma forma que a gente organiza para se fazer a multiplicação. Então, vamos ver aqui outros exemplos. Trazemos aqui 3.125, que vai ser multiplicado por 5. Então, vamos lá. A gente inicia aqui pelas unidades. 5 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25. Desce o 5 e sobe o 2. Aqui. 5 vezes 2 dá 10. 10 com mais 2 dá 12. Deixa o 2 e sobe o 1. 5 vezes 1 é 5. Com mais 1, 6. E 5 vezes 3, 15. Então, aqui nós temos uma multiplicação que o produto deu 15.625. Veja como é que se faz na multiplicação. Vamos seguidamente com outro exemplo. 125 por 23, tá? Então, vamos começar a multiplicação pelo número 3, que vai multiplicar o 125. O 2, nesse momento, não participa, tá? E nós vamos colocar aqui nesse primeiro fator aqui. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15. Vem 1 para cá. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1, 7. Está aqui. E 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 125 dá 375. Terminamos a multiplicação do 3. Agora, nós vamos multiplicar o 2, não se pensa mais no 3 porque já foi multiplicado, então agora nós vamos multiplicar o 2. 2 vezes 125. Nós vamos colocar aqui embaixo, lembrando que o primeiro número aqui, a gente não pode colocar um valor aqui abaixo, a gente tem que saltear, deixar o espaço. E a gente inicia a partir do 7. Então, multiplicando 2 vezes 5 dá 10, deixa o 0, sobe o 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5, e 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 125 deu 250. Então, passa-se um traço, nós vamos somar 375 por 250. Lembrando que esse espaço que ficou aqui foi da multiplicação do 2, que não se pode colocar ninguém aqui embaixo. Então, somando, só tem um 5, repete o 5, 7 mais 0 é 7, 3 mais 5, 8, e aqui só tem um 2, repete o 2. Logo, 23, ou seja, 125 multiplicado por 23 dá 2.875. Isso aqui nós mostramos uma multiplicação por um multiplicador, que foi 5, só ficou aqui um produto.
E quando a gente multiplica por dois algarismos, no caso 23, faz um de cada vez, no final soma e nós vamos ter o produto final depois da soma, tá certo? Bom, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação. Como é que acontece? É você pegar 5 vezes 3 que dá 15, ou 3 vezes 5 que dá 15, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então é só você pegar 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, independente da ordem que ele aparecer, vai dar 15. Aqui outro exemplo, ó, 10 vezes 3 é a mesma coisa do que 3 vezes 10. Os resultados também vão dar 30. É você alterar a ordem dos fatores e não vai alterar o resultado. Propriedade do elemento neutro: o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Exemplo: se você multiplicar 1 vezes 5, continua sendo 5. Se você multiplicar 7 vezes 1, continua sendo 7. 12 vezes 1 continua sendo 12. Significa dizer que esse 1 sendo o elemento neutro, quando ele se multiplica com outro valor, a resposta é o valor que está sendo multiplicado por esse 1. Por isso que ele é chamado de elemento neutro. Na propriedade distributiva, nós temos aqui o exemplo: 5 que multiplica 12 mais 25 no parêntese. Significa dizer que o 5 vai distribuir, ele vai multiplicar o 12, depois ele vai multiplicar o 25. Então veja como é que acontece: 5 vezes 12, está aqui 5 vezes 12, aí coloca o sinal de mais, e agora o 5 multiplica 25. 5 vezes 25. Então, observe que o número que está multiplicando, ele multiplica cada um que está dentro do parêntese. Um outro exemplo aqui, agora nós temos um 6 que vai multiplicar um 18 menos 13. 18 menos 13 está dentro do parêntese. Logo, o 6 vai multiplicar o 18, depois menos o 6 multiplicando o 13. Então, vamos lá. 6 vezes 18, está aqui 6 vezes 18, o menos vem para cá. E 6 vezes 13, está aqui 6 vezes 13. Qual é a nossa orientação para identificar uma propriedade distributiva? É porque sempre vai ter números dentro de parêntese e vai ter um multiplicador que vai multiplicar um de cada vez que está dentro do parêntese. Então, quando vocês perceberem isso, nós estamos falando de uma propriedade distributiva. Agora, a propriedade do elemento neutro. Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Por exemplo, se você multiplica 6 vezes 0, dá 0. E se você multiplica 0 vezes 4, também dá 0. Então, sempre que tiver o zero numa multiplicação, o resultado sempre vai ser zero. E nós chamamos isso de propriedade do elemento neutro. Na propriedade associativa, observe aqui. Nós temos um 6 que multiplica um 15 que multiplica um 20, que é igual a um 6 que multiplica 15 que multiplica 20. O que é associativo? É você associar os valores, né? Os números. Nesse primeiro caso, eu estou associando o 6 e o 15, que multiplica por 20. Então, veja, ó, o 6 e o 15 ficaram no parêntese, 6 vezes 15 dá 90. Repete aqui o 20 vezes 20, 20 vezes 90 deu 1.800. Aqui, depois da igualdade, a gente troca a associação dos parênteses, que antes era 6 e o 15, agora nós vamos deixar o 6 vezes fora e vamos associar o 15 com o 20. Aqui deslocou os parênteses. Então, veja bem, repete o 6 vezes e 15 vezes 20 dá 300. Que 6 vezes 300 também deu 1.800. Significa dizer que quando se tem a multiplicação entre números e você associa dois números dentro do parêntese, o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, você escolhe pequenos valores, né, de multiplicação para que você obtenha um resultado final, tá certo? Nós falamos agora das propriedades da multiplicação. Então, na primeira questão, uma professora do 6º ano, ao ensinar as propriedades da multiplicação, perguntou à turma: qual é o nome da propriedade da multiplicação com dois fatores em que um deles é igual a 1? Nós falamos isso sobre as propriedades. Então, vai ser associativa, comunicativa, elemento neutro ou elemento nulo. Então, uma alternativa corresponde
a esse tipo de definição. Na questão 2, 12 caminhões vão levar cada um 16 caixas de pés de alface e 18 caixas de berinjela orgânicos para a central de abastecimento do estado. Quantas caixas a central de abastecimento irá receber? Gente, cada caminhão vai levar 12 caixas de alface com 18 caixas de berinjela. Juntem essas caixas, que é o valor de um caminhão. Quando vocês juntarem essas caixas, que é o valor de um caminhão, vocês vão multiplicar esse valor somado 12 vezes, que é o total dos 12 caminhões, e no final vocês vão saber quantas caixas a central de abastecimento irá receber, tá bom? Na questão 3, Linda, uma cadela muito dócil, será adestrada para auxiliar seu dono, que não enxerga. O adestrador cobrou 2 parcelas de R$ 800 para treiná-la e mais 2 parcelas de 300 pelas despesas que terá com ela nesse período. Quanto seu dono gastará? Muito bem, a cadelinha ela vai passar aqui por alguns cuidados, né? Então, se o adestrador vai cobrar 2 parcelas de 800, então é 2 vezes 800. Logo em seguida, para custear as despesas, mais 2 parcelas de 300, então é 2 vezes 300. Então, vocês vão ter 2 pequenas multiplicações, né? 2 vezes 800 e 2 vezes 300. No final, você faz uma soma e você vai saber quanto que o dono gastou. Some os dois resultados que vocês vão saber. Na quarta questão, numa exposição em uma cidade do interior, um boi que será leiloado, ele tem 26 arrobas mais 6 quilogramas. Então, um arroba, gente, corresponde a 15 quilogramas, popularmente 15 quilos. Então, quantos quilogramas tem este boi? Muito bem, se eu sei que um arroba vale 15 quilos, então eu vou multiplicar 15 vezes 26, que vai dar o total das arrobas. No final, você soma com mais 6 quilogramas, e aí você vai obter o resultado final, de quantos quilogramas esse boi ele realmente pesa, tá bom? Então, a gente deixa aqui para vocês a fonte, para que vocês possam aprofundar, para que vocês possam ler o nosso material, né? Está no nosso livro didático do 6º ano, está entre as páginas 47 e 57, tá bom? Concluindo aqui a nossa aula, o recadinho de sempre, hashtag fique em casa.